Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe Moura e eu estou gravando este vídeo para poder responder uma pergunta que me foi feita, que talvez dê origem a uma série, eu ainda estou pensando um pouquinho como fazer com isso, né? Mas me perguntaram o seguinte: o que significa honrar pai e mãe dentro do contexto da Bíblia hebraica, né? No seu sentido original, para aqueles leitores que primeiro receberam essa informação? Ou seja, né, uma pergunta que vai um pouco além da questão de dogmas religiosos, né, falando mais especificamente dentro da cultura da Bíblia hebraica, o que significa? Bom, vamos dar uma olhada então nesse versículo, né, versículo de Êxodo 20, versículo 12, nas traduções cristãs, as traduções judaicas trazem no versículo 11, mas é essencialmente o mesmo texto. E o texto diz o seguinte: Kabed eth avicha ve'eth imecha. Isso no hebraico bíblico. No hebraico moderno, Kabed et avicha ve'et imecha. E aqui nós temos o ponto-chave principal, aqui está em algumas palavras importantes, né? A primeira palavra, já vou começar, né, causando um pouquinho aqui, né? A primeira palavra que a gente tem que olhar é a palavra, na verdade as primeiras palavras são as palavras Avicha, né, que é pai, e Imecha, que é mãe. Essas palavras na Bíblia hebraica, elas não denotam apenas o pai biológico ou a mãe biológica, mas sim todos os ancestrais, vamos dizer assim, da linhagem masculina e da linhagem feminina. Então aqui entraria, por exemplo, a avó, bisavó, etc. Essas pessoas, elas estariam inclusas, tá? Da mesma forma que a palavra filho não necessariamente denota um descendente biológico imediato de primeira geração, mas sim de segunda, de terceira. Então aqui ele é um mandamento que vai para além de uma primeira geração, ele vai para uma segunda, para uma terceira, tá? Então, assim, a primeira coisa, né? Se você quiser praticar esse mandamento, a sua avó, a sua bisavó, o seu avô, seu bisavô, eles estão inclusos aqui, tá? Isso pelo hebraico, né? Muito bem. A outra palavra mais importante aqui, né? Quer dizer, fundamental aqui para a gente entender esse versículo é a palavra kabed, né? No hebraico bíblico, kabed no hebraico moderno, e essa palavra, o shoresh, o radical dela, né? Nós temos kaf, bet, dalet, né? Ou kaf, bet, dalet no hebraico moderno, né? Que significa basicamente o quê? Né? Ser pesado, né? Então, o sentido original desse versículo seria de peso, né? Ou trate como pesado, considere pesado seu pai e a sua mãe, né? E o que seria o considerar pesado, né? Muito bem, o peso no hebraico bíblico, né? Ele é normalmente associado sim à questão da honra, né? Por isso praticamente todas as traduções trazem honrar pai e mãe. Mas o que isso significa mais literalmente? Que é justamente a essência da pergunta. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a sociedade nos tempos bíblicos ela era uma sociedade muito diferente da nossa, né? Nós não estamos normalmente muito preocupados com a nossa subsistência, né? Vamos dizer, se você está assistindo esse vídeo, então você já é, né, de uma classe social que tem acesso aí a um celular, né, pelo menos, e que, portanto, dificilmente você está muito preocupado com colocar comida na mesa, né? Lógico que nós temos problemas com isso na sociedade brasileira, mas eu estou me referindo especificamente às pessoas que estão assistindo o vídeo, né? Muito bem. Então, o que acontece, né, é que a gente vai muito pela linha do comportamento. Como é que eu tenho que me conduzir com meu pai, com a minha mãe? Né? Quando na realidade, se a gente for pensar na principal preocupação do público dos tempos bíblicos, eles viviam numa região semiárida. Então, o principal ponto de preocupação era exatamente a subsistência, era se eu vou ter o que comer
no ano que vem, né? Se a colheita ela não vai sofrer com, por exemplo, uma nuvem de gafanhotos, ou com uma seca, ou de repente algum outro tipo de fenômeno que possa prejudicar o meu alimento. Será que eu vou ter terra? Eu vou perder as minhas terras? Algum invasor vai roubar o que eu tenho? E a água, né? Será que a água vai secar? Essa era a principal preocupação deles, né? Muito diferente da preocupação que nós temos aqui no Brasil, pelo menos, volto a dizer, o público que está assistindo. Nós temos problemas graves, né? Problema grave de fome no Brasil, mas, vamos dizer, normalmente a pessoa que está perguntando isso, ela não está dentro desse contexto, né? Então precisa entender que essa é a principal preocupação. Quando a gente olha para o termo kabed, né, ou kabed, e a gente vê onde ele também é usado em outros versículos, né? A gente encontra um versículo em Números, né, que se refere justamente à história de Balaque e Balaão, né? E Balaque está dizendo a Balaão que ele o honraria, né, se Balaão tivesse amaldiçoado Israel, que é, né, o ponto focal da história de Balaque e Balaão. E o honrar aqui justamente era encher Balaão de quê? De presentes, né? De bens, de posses, etc. O outro local onde nós vemos também esse termo, né? Mas aí já exatamente como uma ordem, né? A gente pode dizer um comando, né? Nós temos em Provérbios 3:9, né? Onde você vai ter exatamente Kabed, né? Honra ao Eterno com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos. E aqui está falando o quê? De trazer ao templo, né, aquilo que pertencia ao Eterno da colheita, né, dos frutos, dos primeiros frutos da agricultura, quer dizer, quando você tinha então uma colheita, né, normalmente as colheitas principais eram 3 ao longo do ano, por isso você tem 3 grandes festas de peregrinação, né, e o povo levava então, né, aquilo que pertencia ao Eterno, né? Então levava os dízimos, né, a 10ª parte, né, e levava a primícia, quer dizer, os primeiros grãos colhidos, ou as primeiras frutas colhidas, etc., né, e fazia toda a festividade, né? Então aqui tem um sentido de suprimento, né, de suprir o sistema do templo, né? A gente sabe também que os sacerdotes eles viviam disso, né? Então havia também essa questão, mas nós temos aqui um sentido básico de suprimento, tá? Então, assim, o primeiro e principal sentido do mandamento é de suprimento, é de suprir as necessidades. E isso está condizente com a promessa que vem, né, associada a esse mandamento, que é para que se prolonguem os dias na terra da promessa, né? Ou seja, aqui não é longevidade, tá? Que fique claro, terra da promessa, né? Era a terra que havia sido prometida aos israelitas. Então, qual é a ideia, né? A ideia era exatamente que se você suprisse, né, como a terra pertence ao Eterno, então o Eterno estava dando uma ordem que você deveria suprir as gerações anteriores, né? Por quê? Porque muitas vezes os pais, né, eles poderiam ficar numa situação de penúria, se eles não tivessem mais forças, por exemplo, para né, para praticar, né, a sua subsistência, né, afinal de contas estamos falando de uma sociedade agropecuária. Se os filhos tivessem decidido morar noutro local, por exemplo, ou algo assim, os pais poderiam ficar numa situação de penúria, né? Existem outras coisas, os filhos poderiam de repente tomar a herança dos pais e deixar os pais para lá, etc., né? Existe uma conotação de respeito também? Existe, né? Kabed, ele traz isso, né? Ele é utilizado, esse radical, ele é utilizado na Bíblia hebraica nas relações, por exemplo, com figuras de autoridade civil, né? Então reis, etc., né? Então você tratar de uma forma honrosa também está incluso como parte, vamos dizer assim, desse conceito, tá? Mas o ponto focal e principal era a subsistência, né? Então, trazendo para os dias de hoje,
né? Se você quiser viver por esse princípio, né? O que é que a gente poderia dizer? Primeiramente, assegurar, né, que pai e mãe, mas não só pai e mãe, avô, avó, etc., tenham uma vida digna, né? Principalmente se for considerar na velhice, né? E tratá-los com respeito. Esse seria o sentido bíblico. Evidentemente, existem muitos casos de extrapolação do contexto desse mandamento. Tá? Existem outros valores importantes na Bíblia hebraica, mas o ponto focal aqui é o que significa este mandamento. Tá bom? Então, espero ter ajudado e contribuído aí para um maior entendimento, né, do sentido e do contexto bíblico por trás do mandamento de honrar, ou melhor dizendo, né, de tratar com o devido peso, né, o pai e a mãe, mas não só o pai e a mãe, né, e sim os ancestrais, chamemos assim.